Nós aprendemos sobre autocuidado ainda na infância, como até uma forma de sobrevivência. Por exemplo, não coloca o dedo na tomada, cuidado cair, você precisa descansar. Com o passar do tempo, no amor ou na dor, nós vamos redescobrindo o valor desse autocuidado, porque ele também amadurece com a gente. E no fim, existem coisas que só você pode oferecer por você. Enquanto isso, a minha convidada de hoje veio responder uma pergunta que atravessa todas nós. Afinal, o que é cuidar de si? A minha convidada de hoje é a Caroline Alvarenga. Ela é mãe, psicóloga, minha super amiga, entre tantos outros papéis que ela ocupa. Ela é idealizadora do movimento Fiz por Mim, que através das redes sociais incentiva várias mulheres a olharem para si de uma forma prática e ativa com o autocuidado. Seja muito bem-vinda, Ká! Obrigada! Se apresenta para quem ainda não te conhece. Eu sou a Caroline Alvarenga, sou psicóloga. É a primeira vez que alguém me apresenta como mãe, eu sou uma recém-mãe, parida. E eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que delícia! Saiba que quando eu pensei nesse lugar do autoconhecimento aplicado à vida de uma forma prática, não tem como não passar pelo autocuidado. E aí, logo me veio você na cabeça, que é uma pessoa, uma mulher que ao longo de toda a nossa trajetória da nossa amizade traz essa bandeira do autocuidado. Mas eu queria saber, o que é cuidar para você? O que significa essa palavra? Nossa, acho que essa palavra é muito mais profunda do que eu consigo mensurar em palavras, assim. O cuidador faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Desse cuidado com o outro, acho que não à toa eu me tornei psicóloga de profissão, mas foi depois de formada que eu me encontrei nesse caminho também de tanto de receber cuidado como cuidar de mim, assim, o autocuidado na prática. Sim, quando a gente olha para sua trajetória, o autocuidado então sempre foi presente? Não. Eu sempre fui uma criança que cuidava de outras crianças. Legal, eu acho, pra gente também já diferenciar as palavras. Autocuidado e cuidar, por mais que exista uma semelhança, uma similaridade, a aplicação em mim não necessariamente é a mesma do com o outro, né? Eu acho que é totalmente diferente, assim, são caminhos que, apesar de sair da mesma trilha, vão para direções diferentes, assim. Consigo ver na minha mente assim, uma estrada que tem a bifurcação, assim, o autocuidado e o cuidado com o outro, sendo o cuidado a estrada principal. Sim, é legal entender também essa diferença, porque, como eu falei inicialmente, o ato do cuidar inicialmente vem por sobrevivência, né? A gente aprende a se cuidar até para sobreviver, mas o autocuidado ele vai passando por uma fase de amadurecimento também, que seria entender que nessa via do cuidado tem o cuidar, do aplicar ao outro e o aplicar esse cuidado a mim, né? Acho que muito de forma intencional, assim, olhando também para as próprias necessidades, do que eu preciso para o que é de fato o autocuidado, né? Que eu não sei você, mas quando eu penso numa imagem de autocuidado, a primeira imagem que me vem é assim, é a mulher de toalha na cabeça, com pepino no rosto e máscara. Sim. Que é a imagem que vende também, né? Sim. Então, acho que esse braço do autocuidado também, existe uma indústria que lucra com isso, né? É vendível. Sim, e dentro da psicoterapia a gente entende que esse autocuidado talvez até cabe. Sim. Essa mulher Também é, mas não é o único, né? Assim, num outro episódio com a Letícia, a gente estava falando sobre o lugar da autoestima não ser só a beleza. Quando a gente também entende o cuidado, ele não é só esse tipo de atividade, né? Essa skin pronta, assim, né? Vamos pensar esse lugar de um cuidado que eu posso me oferecer, que saia do óbvio, que saia dessa imagem da mulher de pepino e roupão e coisas a mais. O que você pensa? A primeira coisa que me veio à cabeça hoje é ter as minhas marmitinhas de comida pronta. Hoje eu sei que isso é um autocuidado pra mim, que assim, se não tiver a comida pronta, provavelmente eu não vou ter tempo de cozinhar, não vou comer direito e aí vai virando uma bola de neve. Então é um trabalhinho assim
produzir essas marmitinhas, porque às vezes leva a tarde inteira e não é uma coisa, nossa, que divertido, que prazeroso fazer isso, mas eu sei que vai ser um cuidado com a Carol de amanhã, assim, então Sim. foi, enquanto você falava, foi a primeira imagem que apareceu na minha cabeça, que também é. Sim, acho que a minha imagem vem a de acordar com calma. Já tive por muito tempo a tendência de fazer tudo muito acelerado, tudo muito corrido, e isso vai naturalmente gerando em mim uma ansiedade, mil abas abertas na cabeça, que, querendo ou não, isso afeta o restante do meu dia. Então é um lugar também não óbvio, como você disse das marmitas, mas que é um lugar assim intencional de desacelera, se organiza para fazer as coisas com mais calma, como uma proposta que nem passa na cabeça que isso é autocuidado, mas não deixa de ser. Sim, fazer exames médicos. Buscar o resultado dos exames, foi uma conversa que a gente teve nas redes sociais. Sim, tem muito autocuidado que também não tem essa fonte do prazer imediato, assim, que tem um sacrifício por detrás, mas que no final das contas o resultado vem de encontro com as minhas necessidades. Eu acho que essa é a chavinha, assim, para que a gente entenda o que é autocuidado, é conseguir se conectar quais são as minhas necessidades. Sim. Porque eu posso seguir um script ali, né, de então tá, pra Amanda acordar com calma é autocuidado, eu vou aplicar isso na minha vida. Mas se eu não tiver conectada com o que faz sentido pra mim, das minhas necessidades, que acho que aí entra o autoconhecimento, de nada adianta, assim, não vai ser autocuidado, vai ser só uma receita de bolo que eu tô replicando sem parar pra pensar o que isso significa. Sim, sim, sim. E eu acho que isso, quando a gente pensa nessas necessidades, exatamente nessa palavra, me volta para o lugar que a terapia do esquema fala, das necessidades básicas humanas, né? Necessidade de aceitação, de segurança, de validação, que também, por vezes, eu quem me ofereço esse cuidado, eu quem me ofereço essa atenção, não só terceirizo isso para um creme, que seria, a gente volta para aquela imagem estabelecida do cuidado, né? E agora nesses novos papéis que você vem ocupando, como é que tá sendo cuidar do outro sem deixar de cuidar de si? Como é que vem sendo equilibrar esses papéis? Muito difícil. Acho que como mulheres somos educadas desde muito novinha em cuidar do outro. As nossas brincadeiras é cuidar da boneca, brincar de fazer comidinha, de casinha. Então já tá assim instalado de que essa é uma função da mulher, mas acho que na prática, como uma recém-mãe agora, é muito diferente a teoria e daquilo que eu também acreditava e fiz por mim, de cuidar, assim, de não me perder nesse meio do caminho, do que a realidade, assim, porque tem algumas coisas que acabam se cruzando. Então, acho que é muito conseguir entender que eu cuidando de mim, eu também posso ser uma mãe melhor pro Léo, que aí eu tô mais disposta, mais bem-humorada, com mais paciência. Então, todas as vezes que eu tô muito aqui, preciso cuidar dele, trocar fralda, dar de mamar, e aí começo a me sentir sobrecarregada, estressada, assim, o que é que eu posso também fazer para abastecer o meu patinho de cuidado, para que eu recupere o fôlego e consiga cuidar ainda melhor dele, assim. Então, cuidar de mim também, como consequência, cuidar melhor dos meus em minha volta. E eu acho que isso passa muito por um lugar de sair dos padrões, né? O padrão da Mulher Maravilha, o padrão da boazinha, o padrão da fazedora, que faz tudo por todo mundo. Então, de desligar um pouco esses padrões, que ao longo da sua vida você já foi se desligando delas, mas que talvez nesse novo papel de mãe, isso venha com mais força, assim. Sim, e quando você falava, eu acho que tem uma outra coisa que se inclui aí, de que é conseguir me permitir receber cuidado, que é uma coisa nova também na minha vida pessoal, mas que principalmente agora faz toda a diferença, assim, permitir que o meu marido tome a frente e cuide de mim, ou de que a minha mãe venha e cuide de mim. Então, por muito tempo eu ocupei esse papel da cuidadora principal, deixa que eu faça, assim, de tomar a frente e de quando vê eu já acabei adiantando todos os processos das pessoas em minha volta. Então, acho que faz diferença também. Eu choro. Me permitir ser cuidada, porque aí isso
também me traz um fôlego. Não choro porque eu também choro. Você acha que tem diferença o cuidar e aceitar ser cuidada? Nem sempre isso foi tão junto, Nossa, tão igualitário assim? Nossa, é muito recente, assim, muito recente me permitir ser cuidada, porque a sensação que eu tinha é de que eu tava atrapalhando, incomodando, dando trabalho, assim, e não era o que eu queria. Até porque existem ganhos secundários nessa minha história de ser a cuidadora, né? Eu era reconhecida por isso, eu recebia afeto, eu recebia reconhecimento de ser a pessoa que cuida, porque tem um lugar ali Recompensador, sim. socialmente bem aceito. Então, é muito recente, acho que não agora principalmente, mas foi no período que eu adoeci, que eu tive a depressão, que foi a primeira vez que eu me vi assim, e agora? Se eu não receber cuidado, eu não sei o que é que vai acontecer comigo, assim. E eu imagino que na época da depressão, além de tudo que já estava acontecendo internamente, também tinha o fato de não conseguir talvez ser mais essa fazedora como antes, que também vai até despersonificando quem a gente é, quando a gente acredita que é só essa função, só a boazinha, só a super-heroína, só a fazedora. Sim, e hoje eu acho que faz todo sentido isso ter acontecido, assim, acho que foi muito carinho de Deus comigo, de ter me colocado nesse ambiente antes de ser mãe, porque em outro momento da minha vida eu não iria receber esse cuidado que eu tô recebendo agora, se eu não tivesse passado pela experiência anterior de começar a abrir esse caminho, assim. Sim, de permitir também que as pessoas fossem entrando aos poucos e também reorganizando esse lugar de você sair dessa função de fazer tudo. Né? As pessoas também estavam acostumadas em te ver assim. Sim. E a partir do momento em que você também saiu, esse buraco foi sendo ocupado mesmo, assim, a dança das cadeiras, eu falo com os pacientes. Então, foi sendo ocupado, todo mundo se reorganizou por um lugar mais saudável até, né? Sim. E muito mais amoroso, talvez agora. Sim, e acho que as minhas relações como um todo mudou, assim. Digo muito pelo meu relacionamento. O meu casamento é outro, assim, depois. Porque é isso, assim, tem um olhar também de admiração por esse homem que cuida e que me coloca... Ih, eu vou chorar de novo. Que me coloca como prioridade, porque em outro momento isso não ia caber, assim. Sim, ai, amiga. Quando a gente pensa em outras pessoas, como outros pacientes, você acha que tem essa diferença também? A forma como eles aceitam, a forma como eles impõem cuidado? Tipo, colocar limites, falar não... São coisas que também fazem essa dança das cadeiras, do cuidado? Sim, porque aí acho que a gente volta naquela conversa das necessidades, assim. Porque até onde é esse cuidado? Porque tem uma linha tênue também desse cuidado ultrapassar um controle. Então, se eu não tiver com isso muito bem estabelecido, assim, qual é o meu limite, tanto de receber ou de cuidar, pode ser ultrapassado e também interpretado como controle, tanto de eu estar sendo controladora ou quanto alguém que está cuidando de mim acabar querendo fazer e eu me sentir controlada por ela. Sim. Então, se a gente realmente não tiver esse autoconhecimento na prática e essa necessidade de estar atenta às necessidades, eu acho que as danças das cadeiras se perdem, assim, totalmente. Até porque a minha música muda o ritmo da sua, né? As minhas necessidades, você permitindo ser cuidada e eu ativando a minha necessidade de cuidar, por vezes seria a hora em que esbarraria nesse controle. Então eu viria com todas as minhas malas e falaria, olha, agora é comigo, deixa que eu assumo. E aí isso deixa de ser cuidado também, porque aí eu passo a controlar, eu passo a invadir um espaço que também não é meu. Sim. Eu fui buscar até o significado da palavra cuidar, que eu sei que você também gosta. Viemos de uma fonte que vai através da etimologia da palavra. E aí vem como o significado de cuidar. É um verbo, então tá como tratar saúde e do bem-estar de. E o segundo ponto, meditar com ponderação, cogitar, pensar, ponderar. E aí esse lugar, principalmente do ponderar e do bem-estar, do tratar a saúde também, pra mim vem como um lugar assim de que isso precisa ser pensado, precisa ser estruturado. Não é do verbo correr, que você só sai. Não, é um lugar que precisa ser ponderado, precisa ser pensado.
Então, até para receber esse cuidado, precisa ser pensada a forma até como eu vou deixar isso entrar, né? Tanto comigo quanto com o outro. Sim. Se eu não me engano, a palavra cuidar vem de cogitare, que acho que tem muito relação com isso, assim, dessa reflexão antes da ação, assim. Então, tem esse tempo, assim, antes de eu sair fazendo, de pensar. Porque é isso, o que é cuidado pra mim pode ser que não seja cuidado pra você. Então, como cuidadora, se eu tô responsável pelo seu cuidado, na minha boa intenção, pode ser que eu esteja cogitando fazer o bem pra você, do bem-estar. Mas e pra você, sim? Será que isso tá sendo recebido também como cuidado? Sim, até porque por vezes existe um lugar em que eu aceito o seu cuidado, mas eu não aplico o cuidado sobre mim. Então, se você me falar, olha, esse é o meu limite, ou eu não gostaria que tal coisa acontecesse, ou algo como não tô bem hoje. Por vezes é um lugar onde eu aceito o seu lugar e falo, entendo, compreendo, mas eu não conseguiria aplicar isso sobre mim, eu não conseguiria falar que hoje eu não tô bem, não quero que alguma coisa aconteça. E aí também vem dessas linhas tênues entre o aplicar ao outro, aceitar que o outro se cuide, mas eu tenho que estar sempre bem e sempre pronta, que aí a gente volta para os padrões e os papéis. E que fica disfuncional também, né? Porque acho que olhando também para a área clínica, vestindo a minha skin, inclusive saudades. Quantas vezes a gente escuta num consultório essa queixa de assim, mas eu faço de tudo por ele. E exatamente esse é o problema. Você faz mais do que você deveria, assim. Sim. Porque aí esse cuidado se transforma numa cobrança, assim. Ele também me deve. Eu tô fazendo de tudo por ele, e aí, né? Mas e você sabe se o outro quer que você faça de tudo? Se é preciso, se é necessário, porque por vezes até não é. Você acha que por vezes o cuidado ele entra num lugar de fuga? Eu tô fugindo da minha vida pra cuidar da sua? Nossa, com certeza. Com certeza, porque o problema do outro é muito mais fácil, né? Do que olhar para os próprios monstrinhos, do que eu preciso resolver. Sim. É muito mais fácil apontar pro outro, olha, você precisa fazer isso, vamos marcar o seu médico, vamos fazer isso. Então, com certeza, pode ser uma baita fuga, porque aí eu também tenho um ganho secundário, né? Eu estou sendo importante pra você. Sim. E eu acho que isso por vezes se perde muito, tanto nos papéis, que a gente ao longo do tempo vai estabelecendo, mas também nesse lugar em que eu ganho sendo a cuidadora e você também ganha sendo cuidado, né? Mas é um papel disfuncional, né? Total. Porque aí fica desequilibrada essa relação. E eu entendo que por vezes esse papel também acontece para que eu não precise lidar com outras coisas, como eu já tô me sentindo insegura, então eu vou fazer, acho que trazendo um exemplo ainda mais claro, seria eu já tô meio insegura nessa relação, então eu vou fazer de tudo para a outra pessoa, para agradar a outra pessoa, e aí isso vem com um laço bem grande escrito cuidado, né? Um cuidado com outra conotação, né? Um cuidado de atenção. Atenção, Alerta, eu tô aqui, alerta. eu tô aqui. Isso faz com que tampe um buraco que é a minha insegurança. Isso tampa um buraco pra eu ser, olha como eu sou perfeita, como eu sou maravilhosa, porque eu estou cuidando de você. Quando essas necessidades mesmo que precisam ser olhadas, que são a minha insegurança, que são as minhas necessidades, estão ficando de lado. A gente volta para as funções e objetivos de cuidar, né? Sim, de pra que eu tô fazendo isso também, né? Sim. E enquanto você falava, me vinha o quanto essa relação de cuidado com o outro precisa andar lado a lado com a comunicação, assim, porque se não tiver essa comunicação clara do que o outro precisa, do que eu ofereço, ou de alinhamento de expectativas, facilmente a gente se perde nos papéis e essas danças da cadeira fica num papel disfuncional mesmo. E de eu espero que o outro me retribua com a mesma moeda. E ele não vai fazer isso. Eu acho que até quando você usa o termo da mesma moeda, esbarra no lugar das linguagens do amor, né? Da comunicação e tudo mais. Eu não vou entender que você está cuidando, demonstrando de mim, apenas falando se a minha linguagem do amor entra no lugar de atos e serviços. Eu não vou me sentir cuidada por perceber que você não exerce essas ações que eu compreendo, que não precisam ser tão traduzidas. Então a comunicação ela vem como uma via para deixar esse caminho mais limpo, para todo mundo estar um pouco mais na mesma página, né? Sim. E aí acho que quando a gente fala sobre a relação com o outro, é um espelho também sobre a nossa relação, né? Porque aí é uma comunicação que precisa acontecer da gente com o próprio espelho, assim, de o que é que eu preciso, de alinhar minhas próprias expectativas, agora voltando o fio pro autocuidado, né? Então, a forma como eu cuido do outro também denuncia muito
de como é o meu comportamento comigo. Nem sempre se aplica, né, exatamente na mesma proporção e intensidade, mas acho que é um caminho também para que a gente possa refletir, assim, como um espelho, o que é que, quando eu cuido do outro, o que está por detrás desse cuidado, assim, o que eu tô tentando comunicar? Eu quero ser vista, eu quero me sentir importante. Então, a partir daí, como é que eu posso me fazer me sentir importante? Como é que eu posso me sentir vista? O que é que eu posso fazer por mim para atender essas minhas necessidades? Porque também não é justo, assim, depositar essa expectativa no outro. E acho que isso tem ficado ainda mais evidente agora com o Léo. O Léo é o meu bebê de 2 meses. De que tudo que eu faço por ele não é esperando que um dia ele me reconheça. É porque eu quero fazer. Mas é um cuidado que precisa ser tomado, assim, porque facilmente nesse papel como mãe, as coisas podem se inverter, assim, né? Eu tô gerando aqui uma expectativa porque lá pra frente eu vou colher um resultado, um fruto disso que ele me deve, assim. E filho não deve nada, né? Tô falando de filho, mas isso também se aplica nas outras relações, né? Sim. Até porque parte disso vem pra um lugar onde eu mesma também posso me oferecer isso, né? É claro que existe um desejo que quando ele crescer, ele veja você como uma mãe que foi cuidadosa, que foi amorosa, mas você também precisa reconhecer que você está tendo essas ações, você também precisa validar que isso também é importante pra você e as vias que te levam até esse lugar que também são importantes pro seu copo tá cheio, né? Se não passa uma dívida mesmo pro outro, né? E de estar conectado com o porquê, assim, por que eu tô fazendo isso? Tanto pelo outro quanto por mim, assim. Então, não tem como a gente passar pelo autocuidado sem passar pelo autoconhecimento, porque eu só cuido daquilo que eu conheço. Eu não vou cuidar da planta que tá na sua casa, de colocar água ou adubo, ou ver qual... Eu não conheço, assim, tanto faz. Eu cuido daquilo que eu conheço. Então, falando do autocuidado, eu preciso me conhecer para cuidar bem de mim, porque aí eu vou entender, essa plantinha precisa do quê? De mais sol ou de mais sombra? Sim, e eu posso pôr ela no sol? Cabe, né? Existe um sol ou não existe? E ao mesmo tempo, você acha que as suas formas de autocuidado com o tempo também foram mudando? Sim, porque a gente vai mudando e as nossas necessidades também, né? Recentemente a gente mudou de casa e de cidade, e o Rafa me perguntou se eu sentia falta de morar naquele lugar que a gente morava antes. E aí eu parei pra pensar, assim, de que acho que não, da casa em si, mas eu sinto falta da rotina. E essa minha rotina era muito do como eu me cuidava, assim, de ter uma manhã com mais calma, de sair para passear com o Zeca, de sair para correr, de sair para fazer a musculação ou para bike. E que hoje, assim, o meu autocuidado é outro, assim, é muito pensar na Carol de amanhã, como eu posso facilitar a vida da Carol de amanhã, porque amanhã eu não sei se eu vou dormir direito essa noite, então eu preciso estar com a comida pronta, o meu café da manhã adiantado, assim. Então, hoje o meu autocuidado é outro, assim. E acho que vai mudando, assim, é outro hoje, e daqui a alguns meses vai ser outro, assim, conforme as nossas atualizações de software, a gente vai precisar atualizar também essas versões de autocuidado. E isso é gostoso porque passa pelo autoconhecimento, de novo, minhas necessidades mudam, mas por um lugar em que eu permito que as coisas também sejam diferentes. Senão eu fico sempre naquela sensação até de desamparo, do que estava dando certo não está dando mais certo. Mas não mesmo, você mudou. Talvez não faz mais sentido algumas coisas. E você precisa de outras coisas agora. Sim. E até esse cuidado para que o autocuidado não caia na rotina, porque aí perde valor e significado, né? Assim, é mais um check. Vira tarefa, né? Então, assim, eu tenho que fazer isso. Então, dá check do que, de fato, essa intenção de que eu estou fazendo isso em prol do meu bem-estar. Porque o autocuidado precisa estar alinhado com isso, assim. Ações que envolvem esse bem-estar, seja físico, mental, que são espiritual, de uma forma enfim. intencional. Até porque eu bato muito isso na tecla com os pacientes, que existem coisas que você já vai fazer, naturalmente. Eu já vou acordar, Deus quiser. Eu já vou acordar e vou precisar levantar, fazer meu café, arrumar minha cama, me trocar. Então, assim, essa já é uma ação que ela tá programada. Eu posso fazer ela de uma forma intencional
E o intencional não é só fazer mais devagar ou fazer mais rápido, mas o intencional, estou fazendo isso porque isso me faz bem. Saindo do automático. Total saindo do automático. Enquanto isso, né, que acho que é bem essa linha desses nomes que ao longo do tempo, a minha carreira, dentro da minha carreira profissional, eu fui linkando. Então, saindo do automático, enquanto eu faço isso, eu tenho uma autonomia, eu tenho uma intencionalidade de fazer isso com presença, disso é para me fazer bem, abrir a janela vai me fazer bem, eu já teria que abrir a janela. Ou eu faço isso de uma forma automática, ou eu faço isso com intencionalidade, que isso vai me trazer um bem-estar e que é uma forma de me cuidar, olhar e ver o quanto existe além do horizonte mais coisas para serem vividas, sabe? Ô mãe, eu acho que você falou uma chave de segredo, assim, sobre autocuidado, é presença. Se não tiver presença, não funciona, assim. Vira tarefa, né? E vira no limbo, assim, vira qualquer outra coisa, menos autocuidado. Sim. Que essa é a chavinha de virada, assim, presença. E eu acho muito gostoso que ao longo dos episódios as nossas conversas vão se linkando. Com a Nath, a gente estava falando sobre movimento e a gente passou por esse lugar do exercício sem performance, do exercitar como uma forma de se cuidar. Porque por vezes o próprio exercício entra como uma forma de um cuidado físico, mas que naturalmente a nossa cabeça já começa a tornar isso uma tarefa. Eu quero correr mais rápido, eu quero diminuir o tempo, eu quero ser melhor no Pilates, eu quero pegar mais peso. Isso também é um lugar onde a gente precisa ir aprendendo a lidar com tudo isso que naturalmente acontece para não virar performance, para o cuidado não virar performance de novo, né? Do que é pro outro ver e do que realmente está conectado com as minhas necessidades. Mas vamos usar o exemplo da corrida, que é a linguagem que eu consigo ter mais vocabulário. Na corrida, eu vou para ir mais rápido e eu tô aqui, né, me cobrando porque eu deveria ir mais rápido. E enquanto deveria ser uma tarefa do autocuidado, porque eu corro pro meu bem-estar. Mas isso também denuncia, assim, por que eu quero ser mais rápido? O que isso significa, né? O que tá por detrás dessa necessidade de correr mais rápido? Que aí também vem o autoconhecimento como um caminho, assim, enquanto eu faço uma prática de autocuidado, existe uma cobrança aqui, mas ela denuncia o quê? O que ela tá querendo dizer sobre mim? Sim. Porque aí é também uma outra forma de se conhecer, na prática, conversando com esses divertidamente, essas vozes que acabam conversando com a gente. Eu acho que é daí que veio enquanto isso, a necessidade pra mim do podcast, assim, porque eu entendo que o autoconhecimento ele tá em todos esses lugares, mas a gente precisa abrir essa portinha de enxergar que está enquanto eu corro, que está enquanto eu me cobro de ter determinados resultados e que por vezes no dia a dia não dá tempo, a gente não se conecta com isso, né? Sim, porque a gente vive no automático. Ká, como que a gente pode sustentar o autocuidado numa rotina corrida, numa rotina? O que você acha que são pontos que contribuem para sustentar o autocuidado? Considerando que ele também vai se alterando, acho que iniciaria com essa resposta já. Acho que tá atenta às próprias necessidades, intencionalidade, presença, tudo isso que a gente já conversou aqui. Eu cheguei a fazer algumas vezes um desafio de pedir tanto para os meus pacientes ou para quem participou de desafio ou alguma atividade que eu acabei aplicando, para conseguir colocar no despertador do celular, para tocar o que eu preciso agora. Porque aí acho que é uma pergunta para se fazer o tempo todo, assim, o que eu preciso agora? Porque às vezes tô aqui no computador estressada porque as coisas não funcionam. Eu preciso talvez respirar, então eu vou levantar, dar uma volta e aí eu volto. Isso também é autocuidado, de estar atento qual é a minha necessidade naquele momento, mas para isso se faz essa pergunta, assim, né? O que eu preciso agora? E aí agora, o que eu vou precisar amanhã, o que eu vou precisar, né, para facilitar. Mas se não tiver presença e intencionalidade, de nada adianta responder, preciso respirar, mas eu vou continuar aqui no computador. Então, precisa muito da ação, assim, de intenção e de movimento mesmo. E aí, acho que tem uma coisa desse movimento que é o descanso, né? Então a gente tá falando de várias camadas do autocuidado, do atender às necessidades, e uma delas é o descanso. Descansar é uma forma de se cuidar? Sim,
Mas existem muitas formas de descansar, né? Não é só... Ai, que delícia conversar com a psicóloga. Não é só deitar no sofá e ficar ali paradinho. Depois de ter trabalhado um dia inteiro na tela, ficar mais 8 horas na frente de uma tela. E seu cérebro, a gente vai até para partes fisiológicas, seu cérebro não entende que isso é descanso, né? Acho que tem muitas formas de descanso e aí precisa muito conhecer qual é a forma que tanto seu corpo precisa, sua mente precisa, ou aquela que faz sentido, assim. Quando eu comecei a namorar o Rafa, ele tinha muito hábito de dormir no domingo à tarde. E assim, imagina, dormir durante o dia nunca foi uma opção na minha vida, na minha família. Não existia, assim, a sala, que é um ambiente de sofá e TV, era um ambiente menos ocupado na casa dos meus pais. Isso também vem da sua casa, né? Então, pra mim aquilo era uma tortura, assim, eu não tava descansando, eu tava me torturando, porque eu queria, sei lá, sair, fazer uma caminhada no parque, sei lá, vamos sentar debaixo da árvore. Mas dormir no quarto escuro, a vida tá acontecendo. Mas isso era o que funcionava pra ele, assim, isso era o descanso dele de domingo à tarde, tirar uma soneca, que acabou sendo meu agora, eu Se rendeu, aceito. faz sentido hoje pra você, né? Domingos e domingos, né? Hoje, dormir com certeza é um autocuidado. Eu comentei sobre o Rafa ter esse momento de descanso, mas que pra mim, naquele momento, não fazia o menor sentido descansar dessa forma. E aí entra o autoconhecimento, assim, o que é que faz sentido pra você como descanso, porque é um descanso intencional e pode ser um descanso ativo. Sair pra caminhar no parque, pode ser que isso seja um descanso. Ou, sei lá, sair pra encontrar as amigas, pode ser que isso seja descanso. Sim. Ou ficar assistindo Netflix, pode ser que seja descanso, mas muito olhando pra sua necessidade, assim, eu tô cansada mentalmente. Como é que eu posso descansar essa mente? Essa semana eu fiz isso, ou semana passada, talvez semana passada. A rotina com o Léo tava muito intensa, eu já tinha marcado de tomar café com uma amiga, e assim, eu tinha tudo pra desmarcar, porque ele tava chorando muito, porque eu ia ter que pegar o carro, ia dar trabalho, e aí eu já tava cansada só de pensar, mas assim, eu precisava descansar a minha cabeça. Então eu fui muito pensando nesse autocuidado, assim, eu vou pra descansar a minha cabeça. E foi ótimo. O Léo chorou o café inteiro? Chorou. Mas eu voltei recarregada, assim, porque esse foi um autocuidado que fazia sentido naquele momento. Então, um autocuidado que também passa por um esforço, né? Como a gente falou o autocuidado, por vezes, ele não tá, assim, em cima da mesa. Ele tá numa série de investimentos que precisam ser feitos. Cá, existem momentos na vida que a gente precisa se dedicar mais ao autocuidado do que outros. Então, a gente entende que o autocuidado é algo para ser mantido, senão esse copinho vai esvaziar. Mas existem momentos da vida em que existe a necessidade de investir mais. Você acha que é saudável investir mais? Sim, mas acho que isso também é diferente, assim. Eu tinha mais tempo antes para investir nesse autocuidado. Como eu disse, eu tenho saudades da minha rotina antes, que era acordar às 5 horas da manhã, tomar meu café com calma e treinar. Sim. Às 6 e fazer a bike às 7, sair para passear com o Zeca às 8 e meu dia só começava às 9 e durante o dia eu conseguia ler. Assim, hoje essa realidade não funciona e eu não tenho esse tempo. Eu tinha mais tempo para encher esses potinhos de autocuidado. Talvez era uma fase que eu nem precisava tanto. Mas hoje esse autocuidado precisa ser abastecido ao longo do dia de forma diluída, assim. Então, de doses homeopáticas. Sim. Às vezes é minha mãe indo lá para eu conseguir tomar um banho que seja de 10 minutos para eu voltar. Esse vai ser o meu autocuidado ali no meio do dia, para que depois eu consiga, numa soneca do Léo, conseguir comer um bolo. Então, acho que momentos diferentes, necessidades diferentes, mas também intencionalidade, assim, eu tinha mais tempo e provavelmente aparentemente eu fazia mais coisas. Sim. Mas hoje talvez eu faça com mais intencionalidade, talvez eu ia continuar tomando banho naquela época, mas não tinha essa intenção como autocuidado que hoje tem, o banho tem hoje na minha rotina. Um significado totalmente diferente, né? Muito legal a gente perceber que esse exemplo que você deu da sua rotina anterior não era por uma necessidade, era porque fazia sentido, você por um desejo. Um desejo, isso, assim, recompensavam vários potinhos.
E existe um outro tipo também de autocuidado que vem para colar as peças, para se reaquecer, para cuidar de outras necessidades, que também é importante a gente entender que são momentos e momentos, né? Sim, e aí pensando nessas pecinhas quebradas, às vezes é pedir ajuda mesmo, né? Para que eu não tenho capacidade de cuidar como eu gostaria de mim. Mas aí pedir ajuda, porque aí isso me teletransporta também para a época da depressão. Assim, tinha dias que eu, sei lá, não levantava do sofá. Mas era o Rafa chegar, de troca de roupa, a gente vai sair pra caminhar. Era um autocuidado que eu tava fazendo, mas assim, não através de mim, mas muito porque alguém também tava de olho nesse cuidado, assim. E eu entendo que você foi percebendo isso ao longo do tempo, né? Pra validar. Então, tinha esse exemplo do Rafa contribuir, mas na clínica a gente também vai percebendo, e nas nossas vidas, que a gente vai reconhecendo alguns sinais. Eu brinco falando com os pacientes que é quase um cheirinho, assim, de é a hora de impor o limite, porque se ultrapassar aqui, eu já estou me negligenciando, eu já estou deixando de cuidar de mim. Então, de várias formas que saem muito do óbvio daquela cena da mulher com o spa, né? O pepino nos olhos e a toalha na cabeça. Então, existem inúmeras formas. Acho que o autocuidado, ele é muito diverso, assim. Ele vem muito com movimento, né? E olhar para os próprios limites também. Porque quando outras coisas estão tomando cena na nossa vida, sei lá, tô trabalhando muito. Tudo bem, assim, momentos a gente vai trabalhar mais mesmo. Mas existe algo que eu tô sendo negligente, né? Porque aí também é esse ponto de alerta, assim, que é que tá sendo negligenciado. Qual é o preço também disso, assim? Sim, e por vezes são necessidades básicas, né? Eu tô trabalhando muito e eu tenho menos fome. Eu tô trabalhando muito e eu não vou ao banheiro, eu não tomo água. Assim, a gente começa a rebaixar o nível do autocuidado pra se alimentar, assim. Sim, de necessidades básicas para se manter começa a ficar muito baixo, assim, o limite pra gente pensar em ter um tempo de qualidade consigo mesmo. Sim. Tá muito longe ainda de existir. Sim. Acho que pra quem nos vê e nos escuta, é importante também que eles possam encontrar onde é que eles estão nesse momento da vida, pra até se questionarem de como é que eles estão cuidando de si, que é a tal da nossa proposta, né? E, mano, até nessa questão de classe social mesmo, assim. Acho que é uma coisa pra gente incluir. A gente tá falando de uma realidade, tá? De sair pra fazer exercício físico, sei lá, uma mãe que precisa trabalhar pra sustentar a casa e... Sim. Não Não são as mesmas 24 horas. Não, essa não é uma essa frase. conta não fecha, assim. Então, olhando muito em pequenas doses, o que eu posso fazer por mim agora, assim, é tomar uma xícara de chá? Tudo bem. Então, eu vou fazer aqui com presença e intencionalidade. Mas é olhando para a própria realidade. Porque se a gente for olhar para fora, assim, a gente vai estar sempre insatisfeito. Porque fulano tem mais tempo, porque fulano tem mais condição financeira, porque fulano tem ajuda em casa, porque fulano tem funcionário. Então, assim, olhando para si. E assim, nesse momento em que a gente tá gravando, que a gente tá falando também, em que as redes sociais são um alto padrão de comparação, volta-se para esse lugar, sabe? Não, a gente precisa entender que não é a mesma realidade, que a gente precisa se conscientizar também de com quem que a gente tá se cobrando. Não tem como a gente aplicar isso para todo mundo, porque não é uma forma, não é uma receita de bolo. Sim. O que funciona para um não funciona para outro, porque as necessidades também não são as mesmas. E olhar muito para a própria realidade, porque senão a gente vai estar sempre insatisfeito. Eu poderia estar fazendo muitas coisas aqui com presença e de pequenas doses, mas o fato de eu estar olhando para uma outra realidade, assim, parece que o que eu estou fazendo é insuficiente, assim. E aí fica nessa roda do hamster, né? De corre, corre, corre e a gente não chega a lugar nenhum. Então, é muito olhar para si, assim, o que eu preciso e dentro do que eu tenho de opções, o que eu preciso agora é tirar férias. Não vai dar. Até porque isso também é uma crença, né? Do autocuidado como sair de férias. E não é uma vida assim. Mas não existe uma vida só de férias, né? E aí vem o Fiz Por Mim. Como é que foi criado o Fiz Por Mim? Porque eu entendo que as suas propostas com o Fiz Por Mim vão muito para esse olhar da realidade de cada um. Despretensiosamente. Foi no período da pandemia que a nossa profissão deu um boom, assim. Eu tava trabalhando muito, enlouquecidamente. Foi também quando
as redes sociais começou a ter um movimento maior, então tinha essa produção de conteúdo, a gente estava atendendo muitas pessoas, e aí limitados, né, porque a gente não podia sair de casa, eu tava ficando plantando a cabeça, assim, e eu tinha uma esteira em casa, parada, eu pensei, eu vou fazer uma caminhada aqui, a corrida começou, inclusive, a partir dessas caminhadas, e postando para incentivar outras pessoas a se cuidarem também em casa, dentro do que era possível. E aí existe ainda, né? Aquela hashtag tá pago. Aí eu sou um pouco rebelde. Rebelde questionadora. Porque aí quando eu ia postar, tá pago, assim, não tô devendo nada pra ninguém, não vou pagar nada. Tô fazendo por mim, não tô fazendo por... E aí foi através disso, assim, de tô fazendo por mim, não tô pagando boleto. Aí eu troquei a hashtag de tá pago por fiz por mim. Despretensiosamente. Aí quando eu me dei conta, tipo, já tinha virado um movimento, assim, de isso ter virado um chicletinho de outras pessoas acabarem usando o Fiz por Mim, e aí foi um movimento através do autocuidado. Ações, não só na atividade física, mas ações que pessoas estavam fazendo ali por si mesmas. As pessoas conseguiram compreender isso, né? Que não era só o exercício físico, e aí me vem na cabeça até a Isa, né? Ela sempre aplica esse Fiz por Mim com formas variadas, assim. E o que você aprendeu com esse movimento? Que eu deveria fazer mais por mim, porque ali naquela época eu não fazia. Porque aí eu comecei a falar sobre isso e também perceber que dentro da minha realidade existia uma necessidade de olhar pra mim. Foi muito doido, assim, porque eu acho que esse movimento tem muito mais da mudança da minha vida do que propriamente o que acabou virando para outras pessoas. Na sua vida isso foi grande também, né? Sim, porque aí foi ali que eu comecei a olhar pra mim, assim. Você falou em um outro momento sobre essa questão da própria rotina, e aí foi aí que eu percebi que eu tinha uma rotina muito corrida. Por bastante tempo eu ocupei esse papel de fazedora, assim, né? De estar sempre pilhada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, de acordar cedo e perceber que o autocuidado era a primeira coisa que ia embora, assim. Sei lá, tinha dia que eu não almoçava. Tinha dia que, sei lá, não tinha tomado um copo de água. Em coisas básicas mesmo. Sim. Então, até brinco ali nas redes sociais que o autocuidado é o primeiro que vai embora na agenda lotada. Porque aí depois eu faço isso, assim, tipo, como se não fosse importante. Então, foi nesse período também que eu comecei a me conscientizar enquanto eu falava sobre isso. Sim. Eu não sei você, mas assim, eu sinto que muito do que eu acabo falando nas redes sociais, hoje menos, porque eu estou bem calada há algum tempo ali, mas é muito do que eu também tô vivendo, assim, do que faz sentido na minha vida. Eu acho que o fato da gente olhar pra nossa humanidade permite com que a gente acesse muito mais a humanidade do outro, né? Então, quando eu percebo na minha vida que esse lugar do autoconhecimento tá em todas as áreas da minha vida, é a hora em que eu falo, poxa, também tá na vida do outro. Então eu falo isso nas redes sociais, eu me atento mais a isso dentro da clínica, e aí acaba vivendo mais isso. Geram outras necessidades e estamos aqui atendendo a elas, né? Então eu também acho que parte do que a gente fala também vem das nossas vivências pessoais, senão a gente até cai no lugar, acho que de uma grande superioridade da técnica, mas não de uma outra alma humana, né? Sim. Amiga, o que você diria pra quem não sabe por onde começar a se cuidar? Comece a olhar pra você. Comece a olhar para as próprias necessidades. Olha para aquilo que faz sentido dentro da sua realidade. O que eu gostaria. Talvez fazer uma lista de coisas que eu gostaria de fazer. Pode ser uma opção. Além de responder essa pergunta do que eu preciso agora. Nesse período do desafio, eu pedia para que as pessoas colocassem 3 horários assim no celular para despertar. Então, de manhã, tarde e noite, do que eu preciso agora. Muito para fazer esse exercício de presença, mas talvez fazer uma listinha assim no bloco de notas. Se eu tivesse mais tempo, assim, vamos deixar a imaginação fluir, assim, de criatividade. Se eu tivesse uma outra, o que eu faria? E deixa eu vir, tá? Eu viajaria, fazer isso. Ok, então já tenho a minha lista pronta. Ótimo. Agora vamos aplicar dentro da nossa realidade. Eu viajaria pra X cidade. Tem como fazer isso agora? Não. Mas o que é que dá pra fazer o mais próximo disso? Talvez assistir vídeos no YouTube, me consumir sobre conteúdos de viagem. Enfim, aí acho que cada um vai entendendo o que funciona dentro da própria realidade. Mas acho que pode ser uma estratégia prática. O que você acha? Eu acho ótimo. Acho que a gente pode deixar esse convite para quem nos assiste, para que a pessoa possa colocar, então,
esses 3 horários no alarme escrito o que eu preciso agora. E é para gerar esse nível de consciência e de olhar para si saindo do automático, de uma forma muito básica, e faz essa anotação. Abre essa lista, o que eu preciso agora é tal coisa. Consigo atender agora? Talvez não, talvez sim. E a gente vai aprendendo também no lugar do autoconhecimento, né? E deixa a imaginação fluir, assim, sem esse nível de crítica, assim, eu jamais faria, eu preciso de um dia no spa. Nem vou colocar isso porque isso não tá perto da minha realidade financeira. Deixa assim, preciso de um dia no spa. Mas e aí, como que a gente pode adaptar? O que a gente tem ao nosso alcance? Desde um escalda-pés, desde um banho com mais presença, né? Existem outras coisas que estão ao nosso alcance. E olhando muito para a própria realidade. Sim. Porque se a gente for comparar com a realidade de qualquer outra pessoa, a gente se perde também e cai nesse limbo da insuficiência, assim, de que tudo que eu faço não tem significado mesmo, então nem vou fazer. E através das redes sociais, como as pessoas podem te encontrar? As minhas redes sociais é o Instagram, é lá onde eu tô. Como uma jovem senhora, eu não me adaptei ao TikTok, estou lá no Instagram, Caroline Alvarenga Psi, e é isso. Acho que lá é o seu maior canal, né? De ferramentas também, de reflexões sobre o autocuidado e sobre quem cuida, acho que como um todo, né? Acho que agora, principalmente numa fase de transição aí, não sei o que será da versão Psi Carol 2026, porque estamos em obras, mas isso lá. Mas que bom que a gente também se permite a olhar pra isso com carinho, né? Amiga, quero te agradecer. Muito obrigada. Saiba que você, pra mim, é um sinônimo, assim, de cuidado na minha vida e como também uma ferramenta pra tantas as outras pessoas. Então, tô muito feliz de ter você aqui e conseguir compartilhar um pouco mais do seu olhar com todo mundo, com o mundo inteiro. Obrigada pelo convite. Obrigada por me ver, principalmente agora, nessa fase. Obrigada por todas as nossas versões que trilharam esse caminho até aqui. Acho que a Amandinha e a Carol, lá da faculdade, são bem orgulhosas de nós. Sim. Coisa linda. Então, enquanto isso, afinal, o que é cuidar de você mesma? Enquanto isso, você aprende que não precisa ser forte o tempo todo, que não precisa dar conta de todas as coisas o tempo todo. Enquanto isso, eu, você e a Carol e tantas outras mulheres ao nosso redor seguem buscando por essa resposta e encontrando essa resposta em estar presente na sua própria rotina. Seguimos aprendendo a cuidar de nós mesmas e, a partir daí, cuidar dos nossos. E permitindo descanso e reconhecendo o amor próprio em pequenos detalhes no dia a dia, saindo do automático. Se você gostou desse episódio, eu te convido a assistir os outros episódios do Enquanto Isso, como também curte, comenta a parte que você mais se identificou nesse episódio, me segue no canal, ativa o sininho porque todas as semanas entra um episódio novo. E você pode também assistir os outros episódios que já saíram e que também estão muito legais.